Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Marcelo, nós estamos aí nessa série, já no nosso segundo episódio aqui. Rapaz, no primeiro a gente aguçou bastante o pessoal aqui, a gente falou tantas e tantas coisas pro pessoal aqui e muita gente já disse assim, tá, mas e então, o que é isso? Qual que é essa matriz e tal? Então, eu tô à espera disso, eu tô ansioso por esses negócios aí. Eu percebo de que a gente vai num crescente aqui, nós não vamos dissecar tudo nesse episódio, é uma série, pessoal, mas eu acredito que a gente vai ampliando o pensamento para a gente chegar nesse cerne, nessa matriz, nesse ethos de movimento, nesse modo de ser do movimento cristão desde o seu início. Eu percebo, Marcelo, que existe um perigo aqui, que é o perigo da gente continuar discutindo informalmente aquilo que se constitui, né? Não os valores fundamentais, né? Mas a gente se basear muito em questões de métodos pragmáticos, ao invés de buscar a natureza do movimento cristão, a natureza da missão, de quem é Deus, a gente buscar a essência realmente do cristianismo. Então eu percebo que a igreja, muitas vezes, ela continua, né, a discutir informalmente o que se constitui esses fatores fundamentais, esses princípios e métodos, né, utilizados para cumprir a comissão de Jesus, e muitas vezes ela faz, em alguns contextos, igreja local ou reflexão de algumas pessoas, faz isso sem considerar seriamente as experiências anteriores, como a gente já colocou aqui, né, e olhar essa realidade do passado para a gente resgatar, para a gente olhar para o nosso locus contemporâneo e a gente começar a ter um ponto de partida, né? E um ponto de partida missiológico. E eu acredito que, ao invés da gente buscar aí respostas fáceis, né? Já de imediatas, e a gente ficar microgerenciando algumas questões, talvez a gente deva buscar aqui a natureza do cristianismo, a gente buscar aqui a essência daquilo que realmente fez o movimento ser um movimento pujante, de sair aí de poucas 30 pessoas aí para um movimento mundial. Então, a gente vai trabalhar um pouco disso aqui nesse episódio, né? E uma das primeiras coisas que a gente tem que se perguntar aqui, Marcelo, qual que é essa compreensão, né? Compreensão básica da natureza do cristianismo, né? E, consequentemente, do adventismo como um movimento, né? De onde que parte essa compreensão, né? De movimento e assim por diante. Então, eu gostaria até de abrir isso, levantando aqui uma frase do Steve Addison, que eu acho interessante, porque essa frase, ela meio que resume um pouco uma compreensão decente sobre o que é um movimento. A gente está falando aqui de um movimento, o que é isso? Ele diz que movimento é agrupamentos informais de pessoas ou organizações também que têm uma causa comum. Primeiro ponto, tem uma causa comum. São pessoas com uma agenda sempre de mudança, né, de transformação, de reavivamento, de reforma e assim por diante. E eles não têm membros, mas eles têm participantes. Não é só espectador, tem gente que participa de fato ali. E a meta de um movimento ele pode ser reforçada por organizações, mas as organizações não são, né? Não são a totalidade do movimento. Então, um movimento ele pode ter personalidade, mas não uma pessoa ou um grupo que controla o movimento. Eu acho fantástico da maneira como ele articula, porque dá um ponto de partida aí para nós, para a gente... O que isso está sendo criado agora por Jesus, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Então, quando a gente volta para a Bíblia e para o ministério de Cristo, em relação a esse fenômeno que é a fé cristã e consequentemente, os seus desdobramentos em termos religiosos, a gente vai identificar essa dinâmica, uma dinâmica de movimento que tem essas características que você mencionou. Então, quando você olha só para o ministério de Cristo, até o momento da sua ascensão, se alguém pegar só esse recorte, talvez a gente não consiga ainda identificar tudo dessa dinâmica aos olhos humanos, mas a gente vê as sementes, os princípios já desenvolvidos para isso. Né? Então, qual é a diferença de pensar dessa maneira? A diferença é que nós nos acostumamos a pensar na igreja cristã de um ponto de vista muito mais institucional, né? A igreja cristã ela já se institucionaliza fortemente lá no quarto século. Uhum. E desde então, lógico, com seus desdobramentos, com as suas rupturas, mas a gente tem uma identidade da fé cristã muito
vinculada a essas instituições, a igreja cristã. Quando a gente olha para o que Cristo faz, a gente percebe que a lógica dele, num primeiro momento, não é baseada na instituição. Ela é baseada em uma lógica de movimento, que é isso que você mencionou. Então, parece um pouco de chavão, assim, ou a gente ficar chovendo molhado, mas é real, né? Jesus não se preocupa em estabelecer uma instituição religiosa ou escrever livros doutrinários ou nada disso. Não é dali que surge a fé. E veja que na época existiam as instituições políticas, religiosas e sociais. Mas o que Cristo faz, então, é criar esse movimento. O movimento, como eu falei, ele não fica visível, né? Mas as estruturas ou essa lógica está plantada, não durante o tempo de Cristo. No primeiro momento após, então, dentro do período da igreja primitiva, ou igreja do primeiro século, igreja apostólica, a gente já percebe isso agora em atividade. Atividade acontecendo. E dali para frente também nos lugares, nos contextos onde se mantém a vitalidade e essa base original. Eu acho que a gente percebe isso. Em outros lugares, não. Em outros lugares, viram movimentos ou pequenas facções que acabam morrendo ou se tornando altamente insignificantes. Mas o modelo original é muito interessante e ele vem cheio dessa dinâmica que lida com o seu contexto social de uma maneira, como você mencionou aí, propondo uma outra realidade, contrapondo, com uma liderança altamente dinâmica, uma questão interna de liderança, mas, acima de tudo, mantendo a causa ou a missão sempre guiando todo o restante das atividades aí do movimento. Eu acho interessante porque a gente está falando de que o movimento é que cria todas as demais demandas que circunstanciais aparecem, que vai dando sentido, ou seja, é o ímpeto de movimento que dá sentido para a instituição, para a organização, para a estrutura de liderança, todas essas questões, porque esse padrão é que molda de acordo com a necessidade, se a gente precisa ter isso dessa devida forma ou dessa outra forma, ou seja, a missão é que está ditando desse movimento, é que está ditando as escolhas, está ditando todas as maneiras de proceder, de maneira como a gente se organiza, a maneira como a gente tem uma estrutura de liderança, como a gente vai operar, de certa forma, a maneira de evangelismo, tudo essa questão. Eu acho isso muito bacana porque quando você vai, de certa forma, trabalhar isso aqui, o cristianismo ele seria definido como um movimento com uma missão. Se a gente está definindo o movimento como uma missão, e é isso que dá sentido para esse movimento, isso inclui uma mensagem. E uma comunidade também que agora tem essa mensagem e que partilha essa mensagem dentro de um contexto principalmente de relações, que é o que você vai encontrar já desde o início do movimento, essa mensagem sendo compartilhada dentro desse contexto de relações muito profundas, muito íntimas, e com uma finalidade sim de conversão, e de uma nova forma de vida que vai trazer dentro dessa forma de vida, vai incluir um ciclo de um crescimento exponencial. Porque é um modo de vida que, de certa forma, atrai, mas também contrasta, né? Tem esse duplo movimento de ele atrai, mas ele também contrasta. Em outras palavras, o cristianismo ele é em essência, um movimento missionário, né? Quando a gente olha essas características, a gente vai dizer, opa, começa com um movimento missionário. E eu acho muito interessante, só estou me adiantando aqui, quando a gente olha o início do movimento adventista, a gente também percebe alguns desses elementos, né, muito claramente. Né? É um movimento missionário, ele é o que está ditando esse movimento é a missão, e só depois que você vai ter essa visão, esse senso muito claro, que vai se percebendo de acordo com o contexto que a gente precisa se organizar, que a gente precisa estabelecer uma estrutura de liderança, que a gente precisa afunilar melhor, com mais clareza, um corpo doutrinal, uma confissão de fé, que a gente vai... Todas essas coisas estão refém desse ímpeto inicial que dá origem para o movimento, né? É verdade. Então, no período do ministério de Cristo, o que a gente vai perceber, e aí na dissertação a gente começa nesse ponto onde Cristo se insere num contexto cultural,
sociocultural, que é o contexto judaico e do primeiro século da Palestina. A gente não pode negar, tirar essa e abdicar de entender essa relação de Cristo com o seu contexto. Ele não encarna no vácuo, ele encarna num contexto cultural. E ele se relaciona com esse contexto já como um exemplo também, um modelo para a gente. Então, muita coisa daquele contexto judaico, ele aprova, ele vive, ele participa, e daí algumas questões ele também vai desafiar, vai contrastar. Vai contrastar, claro. Que é a dinâmica que deveria acontecer sempre, né? Então, agora, o que ele propõe, então? E nesse sentido, eu acho que essa identidade já é um pouco herdada da própria concepção do judaísmo. É que ele propõe um modo de viver, entende? Isso é o que a gente vai ver ali. E é esse modo de viver que o movimento, depois que se desenvolve, que ele propõe ao mundo, entre aspas, né? Então, ele diz, olha, vocês estão vivendo assim, mas existem aqui algumas questões que são diferentes. Sim, e que são de um padrão muito mais excelente, né? E daí tem todas as características. E na essência desse modo de viver, existe Cristo no meio. Claro. Qual é a grande diferença? Então, a proposta da fé cristã não era para uma competição. Você tem uma ética aqui, digamos, judaica, você tem uma ética grega, romana, grega, né? Você tem... E agora tem uma outra aqui e você vai escolher. Não, porque não era uma confrontação de ideias. Acima de tudo, muito bom isso. Era o cumprimento dos propósitos, promessas, profecias messiânicas na pessoa de Cristo. Em outras palavras, né? Se você está preocupado aqui em escolher qual que é a ideia mais legal, né? Não gira em torno da ideia mais legal ou da que faz mais sentido. Gira em torno de que, na verdade, a sua vida agora, toda ela vai ser transformada por uma lógica que faz sentido todas as tuas relações. Como a gente já falou na série anterior, quando a gente fala de que a sua vida em Cristo é chamada agora para essa recriação nele, onde todas as relações são chamadas a colocar ele como centro, como soberano, como senhor da sua vida, né? É um relacionamento Isso com Deus. Muito legal. E essa proposta da fé cristã não aparece em outras propostas. Então, às vezes, as pessoas, mas o que tem diferente, né? Entre essa cosmovisão, aquela outra. Eu acho que a grande questão da fé cristã é exatamente essa possibilidade do relacionamento pessoal com Cristo, que é o próprio Deus. Não é? A grande questão aqui, então, gira em torno, Marcelo, de que a gente precisa codificar como é que era esse modo de vida, né? Exato. Então, assim, é isso que vai dar o entendimento do que é ethos, né? Do que é... Você quer explicar melhor por que até você usa esse termo, né? Sim. Então, dentro das ciências sociais, a gente tem algumas categorias, alguns termos que são desenvolvidos, não é? Que obviamente não se encontram na Bíblia, como tantos outros que a gente usa na sistematização das ideias. E um deles é o conceito de ethos. Ethos está relacionado com os pressupostos assim, mais básicos e fundamentais que uma pessoa certamente tem na sua identidade a respeito da realidade. Então, parecido com cosmovisão. Alguns sociólogos e antropólogos vão fazer um contraste entre as duas coisas. Outros vão dizer que ethos é uma parte dentro dessa cosmovisão. A diferença, talvez, é que ethos não está realmente, como eu já mencionei até no primeiro episódio, não está levando em conta, não está pensando no aspecto cognitivo, mas sim no aspecto emocional e comportamental. Interessante então, isso. São duas dimensões que fazem parte da cosmovisão, mas elas são separadas nesse caso. Mas então como é que fica o cognitivo? Você está depreciando o conhecimento e tal? Não, nada disso.
Pelo contrário, aí é um outro estudo, é uma outra parte interessante, mas é o seguinte, existe, pelo menos assim a gente vai conceitualizar, uma dinâmica muito interessante entre o aspecto cognitivo e esse aspecto do ethos. Porque, emocional, obviamente, comportamental, né? Exato. É lógico que eles estão em constante interação. O conhecimento vai moldando o ethos e o ethos vice-versa, né? Então, há uma dinâmica muito própria aí. É uma questão de recorte. No entanto, para essa pesquisa, eu quis enfatizar o aspecto da religião vivida, que a gente diz. Nossa, eu acho isso muito interessante, porque normalmente quando a gente fala da religião, a gente tenta falar mais do lado cognitivo, né? Que é onde a gente tenta fazer as formulações doutrinais para tentar explicar de que você é fiel ao movimento, quando você é fiel simplesmente à doutrina, muitas vezes, ou aceitando a doutrina, né? Aceitando a doutrina, muitas vezes em detrimento desse modo de vida, desse sentimento, daquilo que está por trás das motivações, ou mesmo até de determinados comportamentos. Porque tem gente que é super cuidadoso com determinadas questões doutrinais, mas ao mesmo tempo é super desobediente à missão e não leva isso também como um aspecto de relevante dentro do contexto. Sim. Veja, Alex, em todas as religiões existe uma diferença. Então, quando a gente estuda, a gente já faz essa diferenciação. Uma coisa é você comparar doutrinas, né? A outra coisa é você olhar para a maneira como as pessoas vivem aquelas doutrinas. Sempre existe aí um distanciamento entre as duas realidades e o maior problema é quando a gente compara uma coisa com a outra. Então, se eu pego... não como sendo coisas relacionadas, né? Se eu pego a doutrina de uma religião e comparo com o modo de viver das pessoas da outra, você vai dizer, olha, veja como eles são incoerentes, né? Eles são... Mas, então, só tem que deixar bem claro aqui que a gente está... O que é que a gente está trabalhando, né? Eu acho que é comum. A gente pergunta assim... você é adventista. E o que é ser adventista? Aí a pessoa começa a falar... Sábado, não come carne de porco e não bebe café. Que esse aí eu já tô com dúvida já de alguns. Aí as pessoas começam a identificar essas crenças, né? Mas até o que você falou. Então, mas e como as pessoas se comportam em relação a essas crenças? Exato. É uma outra questão. Então... o nosso recorte, nossa ênfase aqui em ethos tem mais a ver com o caráter do movimento, não tanto com a sua orientação cognitiva. Eu acho que isso faz muito sentido, até porque quando a gente tá falando dessa questão desse caráter distintivo, desse sentimento, dos valores fundamentais, né, de uma pessoa, grupo, cultura, que é esse entendimento de ethos. Esse estudo, Marcelo, da natureza dos movimentos, que é o seu ethos, isso vai trazendo para nós essa força de vida, né? O que está por trás? Como é que isso, na verdade, a coerência desse processo, onde é que se encontra? E isso, principalmente hoje, a juventude tem questionado muito o seguinte, não, a doutrina é boa, a doutrina faz sentido, mas o modo de vida é que não faz sentido com a doutrina. Excelente ponto. Né? Não sei se você percebe isso também, que a turma está levantando essas questões. E eu acho que é justamente essa observação que tem feito com que a confiança nas instituições religiosas, na religião organizada, tenha ruído tanto, né? Alguns dizem, mas essa observação não é real. Ela deve ser real em diferentes níveis, em diferentes contextos, não é? O que importa é que essa percepção ela não pode acontecer e a nossa responsabilidade é instigar, fomentar, reproduzir uma coerência maior, realmente. Então, essa observação é muito crucial nos nossos dias, né? Eu gosto da proposta, é muito legal no papel. Quando eu leio a doutrina e a crença da igreja... Perfeito, faz todo sentido, né? Mas quando eu vejo os anciãos, os líderes, os membros, os pastores, como eles vivem, então eu percebo que aquilo... E a sensação que eles têm é que não funciona, falando de uma maneira muito pragmática. Então, assim, é bonito no papel, mas não funciona na prática. Por isso, e eu acho que a gente está enfatizando bastante a relevância de a gente olhar com esse olhar
para o modo de viver das pessoas. Para o modo de viver, o modo de viver. Eu creio nisso porque quando os movimentos e as ideias centrais a eles estão associados, isso deve ter raiz de vida nos seguidores de Cristo, né? Isso tem que ser mostrado. E a gente está em busca disso. E eu percebo, Marcelo, de que é exatamente a ênfase nessas questões que talvez a gente precisa mais agora. Então, ao invés da gente estar super enfatizando questões que não vão levantar esse verdadeiro modo de vida, dessa coerência com os outros aspectos da fé cristã, que envolve também a questão doutrinal, né? Porque também tem alguns grupos, né, que chuta o pau da barraca, né, Marcelo? Lógico. Chuta o pau da barraca, tanto para a questão de etos de movimento, quanto chuta o pau da barraca, quanto para a questão doutrinal. Lógico, então, você sempre também fica vivendo nos polos. A gente não está falando isso, a gente está falando o seguinte, isso aqui é bom, é maravilhoso, a doutrina faz sentido, mas isso precisa ter eco na vida das pessoas. E o que é esse modo de vida? Como é que é essa relação bonita quando você entende algo que Cristo trouxe, o seu ensinamento, e isso é trazido para a realidade prática? Talvez um pressuposto que a gente pode trabalhar aqui dentro dessa questão é que esse suposto entendimento ele é bem conhecido com várias contribuições, principalmente, como você falou, essas contribuições do entendimento da realidade local, da sociologia, do contexto quando você estuda isso aí. E quando a gente vai entendendo esse ciclo de vida dos movimentos, das organizações, isso nos ajuda e nos clarifica ainda um pouco mais, né? Isso é como se essas questões, geralmente elas começam como um movimento, como uma observação ali do que é, na verdade, o que é a raiz desse movimento, e ela vai crescendo gradualmente, e esse tipo de etos que foi iniciado vai dando forma, então, para essa igreja de uma maneira muito mais, assim, pujante, bonita, né? Alex, só uma observação interessante, eu acho, é que o que Cristo apresenta, se a gente pegar ali os sermões de Cristo, por exemplo, as falas, as interações, você não encontra muito desses pensamentos abstratos, assim, sabe? Como a gente às vezes tem hoje. Filosóficos, né? Que ele está ali delirando e buscando alguma coisa distante das pessoas. A maneira de Cristo apresentar essa maneira muito concreto, de viver, né? É dentro da vida das pessoas, né? Um dos lugares que a gente olha, que eu acho que é fundamental a gente ter como centro dessa definição, é o próprio Sermão do Monte, né? Que é o sermão que nós temos mais extenso de que Cristo tenha pregado. E quando você vai lá, de novo ele está falando da realidade prática. É óbvio que existem pressuposições sobre a realidade, por trás do que ele está dizendo. Existe uma cosmovisão, etc., crenças e etc. Mas, de novo, é bom enfatizar isso, porque acho que não é exagero dizer que Cristo nunca se preocupou em fazer esse tipo de construção religiosa, entende? Mas, por outro lado, sim, se preocupou em, de maneira muito prática, explicar os valores do reino. E eu acho que a partir dessa compreensão, isso deu uma característica importante para a expansão da fé cristã. Faz sentido. Que é a possibilidade dela transpor culturas. Porque são valores universais, né? Porque são valores que podem ser facilmente comunicados. Vividos em qualquer contexto, né? Será que seria a partir daí, então, Marcelo, que a gente poderia começar a pensar, dentro até dessa questão sociológica, também sobre essa questão de uma matriz que começa com esse entendimento da pessoa de Cristo, então, para você definir outras relações com a missão, com a própria igreja, com o ministério? Né? Eu acho que sim, eu acho que a fé cristã... Você coloca isso aí, isso eu acho muito legal. Não é à toa, né, que ela é a fé cristã, né? Parece óbvio, mas às vezes não é para algumas pessoas. Às vezes né? É de Freud, de Nietzsche, de Marx, né? Eu percebo isso aí também. Você sabe que existe até alguma discussão na academia, justamente porque quando você começa a definir esses conceitos, então alguns dizem que não foi Cristo que estabeleceu a igreja cristã, né? Porque, afinal, ele não faz essa sistematização. Claro. Então, quem faz? É Paulo, é outros, né? Ou alguém depois ainda, né? E assim por diante. Eu acho que e a gente entende essas dinâmicas, mas a gente entende que a nossa fé deriva dessa centralidade do que Cristo fez, do que ele é, e
e daquilo que ele representa para a gente. E isso faz muito sentido, Marcelo, quando a gente entende e tal, ok, se o nosso ponto de partida é a pessoa de Cristo, seu ministério, a sua obra, então isso vai determinar o nosso entendimento também a respeito da nossa visão, principalmente de uma questão histórica, do movimento do povo de Deus, que é um povo em missão. Ou seja, a gente vai clarificar a missão de uma maneira muito mais integral e a missão vai dar como um ponto de partida também para a igreja, porque você vai entender a igreja da perspectiva da pessoa de Cristo, que vai definir a missão, que agora você vai ter a questão de comunidade, de povo, que vai definir o ministério. É como se, parece que às vezes, sei lá, no Brasil, nos Estados Unidos também isso acontece, em contato com muitos colegas, quando a gente entende o seguinte, por onde você começa? Você começa pelos valores, que é o que a gente está conversando aqui, você começa pelos valores. Os valores vai determinar a visão que você tem e a visão vai determinar que tipo de estratégia você vai adotar, o que vai determinar que tipo de estrutura você vai colocar, você vai pôr. E eu percebo que às vezes parece que a gente está fazendo o caminho inverso. Primeiro a gente começa com estrutura, depois estabelecemos a estrutura. E agora o que a gente faz? Vamos atrás da estratégia. Tá, estamos procurando estratégia agora. E a visão e os valores? Se der tempo, a gente busca a visão e os valores. Seja essa a razão, Marcelo, porque toda hora a gente está trocando de programa aqui e ali, faz um monte de coisa e parece que a gente não chega no negócio que diz o seguinte, é isso que a gente tem para a vida toda, independentemente de quem esteja tocando. Porque normalmente quando um programa tem, o programa é aquela pessoa sai, o programa vai embora junto com ela. Porque, na verdade, não vem fruto de reflexão de valores, que são valores que se sobrepõem àquela pessoa, àquele contexto, àquele momento. Então, eu não sei se você percebe isso também, mas essa dificuldade que a gente tem de começar sempre com estrutura, depois estratégia, visão e valores por último. E a gente está falando o seguinte, não, nesse nosso diálogo aqui, vamos começar trabalhando com os valores, porque eles vão determinar literalmente para nós qual vai ser a nossa visão, consequentemente nossas estratégias, que a gente vai perceber o seguinte, opa, se esses são os valores, vamos juntos. Se essa é a visão, vamos juntos. Mas as estratégias, ela vai ter que ser um pouquinho mais flexível. Nem todo mundo vai ter que adotar as mesmas estratégias. E a estrutura também, ela tem que ser de acordo com aquele contexto que você vai estar trabalhando. E eu acho que essa reflexão nos ajuda muito a estabelecer esses valores, né, para a gente chegar a ter estruturas que sejam funcionais e não estruturas que sejam aquelas que amarram, na verdade, os valores, né? Então, o que você está dizendo é que a gente parte da compreensão sobre Cristo, não é? Sobre Deus, de uma maneira mais ampla, e dali a gente entende quem nós somos e qual é o nosso propósito. A gente fez esse exercício bastante na outra temporada, lá em Gênesis. Exato. E nessa temporada agora a gente está fazendo mais a partir do Novo Testamento, né? Porque há essa continuidade, há essa linha, quando a gente fala do povo de Deus, os propósitos, eles são os mesmos, eles permanecem, eles ganham roupagens diferentes e maneiras de falar e algumas coisas nesse sentido, a partir de Cristo, né? Mas é óbvio que vem dentro de uma continuidade. A partir da compreensão que temos de Deus, e agora do nosso propósito, então agora vamos pensar em como organizar essa atividade, essas iniciativas, como levar adiante o nosso propósito. Eu creio, Marcelo, que é como se, teologicamente falando, assim, a gente vai entender primeiro essa pessoa de Cristo, a cristologia, né, dentro desse aspecto mais teológico. Você vai entender também o aspecto histórico, e aí você vai ver essa missão de Deus, esse olhar linear de como Deus está trabalhando ao longo da história, mas você vai ver também esse fenômeno sociológico, que é a comunidade, é o povo de Deus visível que tem relacionamento, que congrega, que é povo, né? E você vai ver, então, o ministério na prática, né? Aqui você poderia colocar 4 questões fundamentais, né? Desde cristologia, soteriologia, para uma missiologia, para uma eclesiologia, para você chegar numa questão prática, num ministério prático. O que seria, dentro do que você falou aqui, né, há pouco tempo atrás, você falou o seguinte, não, em Cristo a gente precisa definir quais são esses valores do reino.
Dentro da missiologia, a gente vai definir, uma vez que a gente tem agora os valores do reino, a gente vai se definir a respeito dessa questão da participação da missão de Deus. Dentro dessa questão da igreja, a gente vai entender o que é comunidade bíblica. E dentro do ministério, a gente vai entender sacerdócio de todos os crentes. Quando você faz essa relação nessa linha, parece que a gente vai construindo uma matriz. Você chama isso aqui de hélice missional ou matriz missional, né? Que é aquilo que você vai construir. Como é que se constrói o valor para se chegar, então, nas estratégias, nas estruturas? Elas não vêm fruto de o acaso, elas vêm fruto de valores. Que valores? De onde tem esse fundamento? Da pessoa de Cristo. É do movimento que Cristo vem estabelecer. Eu acho isso bonito, eu acho isso, na verdade, assim, super importante para a gente criar uma reflexão biblicamente fundamentada ou baseada na pessoa do Cristo, né? E a gente, nunca é demais ficar ressaltando que a gente tem um pouco de uma crise nesse sentido, né? A partir do momento que a gente vê desafios que não estão sendo conquistados, então há uma crise, né? E agora, o que vamos fazer? Qual estratégia nós vamos adotar, né? Vamos mudar de que maneira? Isso aqui não está funcionando. E fica essa busca por muitas respostas, mas o que a gente está propondo é que existe um caminho para isso, né? E é um caminho fundamentado, é um caminho que passa por essa lógica. E não é difícil. Tem gente que quando a gente começa a conversar assim, mas eu quero saber o que tem que fazer, vamos para lá, vamos para cá. Muita gente eu acho que está esperando que a gente dê uma receitinha mágica de estratégia aqui com um folderzinho que vai sair depois desse episódio aqui para eles, sabe, Marcelo? Mas eu não acho que é complicado, não é algo complicado, mas é o que nós como igreja, como cristãos, temos que fazer, né? É olhar para a Bíblia, é entender as pessoas e então vamos nos organizar para cumprir essa missão. E eu acredito, Marcelo, que essa matriz tem uma relação com o adventismo muito forte, porque o adventismo vai entender principalmente a função e o ministério de Cristo da perspectiva do santuário, onde você vai entender uma cristologia, uma soteriologia de uma maneira muito robusta, que não cria rompimentos entre Antigo e Novo Testamento, mas cria essa continuidade. Ao mesmo tempo, a gente vai entender a missão de Deus da perspectiva de um povo que vive dentro daquela motivação da urgência e por isso prega e quer ver essa missão acontecer. Apocalipse 14 está aí, a gente vai explorar isso em algum momento lá mais no final. E, ao mesmo tempo, essa ideia de remanescente é uma ideia de chamar de uma igreja, de povo, de uma comunidade bíblica, muito mais, é claro, inclusiva do que exclusiva, mas, ao mesmo tempo, é chamado para o sacerdócio de todos os crentes. É uma igreja que entendeu o seu papel dos dons, dos ministérios e agora sai para trabalhar, para vivenciar esse evangelho, o evangelho todo, para o homem todo, a todos os homens. Então, quando a gente mantém essa relação dessa matriz, isso é tremendo, isso é fantástico. Agora, veja só, eu acho que a gente tem algumas demandas aqui quando a gente fala sobre essa questão, né, de compreender essa busca de etos dentro do movimento adventista, né? Eu já especifiquei um pouco aqui dentro dessa realidade, mas eu acredito, Marcelo, que a gente precisa entrar agora nessas questões, realmente de seguinte, mas se Jesus é o ponto de partida, então quais são esses valores, né? Como é que acontece esse Jesus que entra dentro da comunidade judaica e vive como um bom judeu e traz esses valores à tona, primeiro como um exemplo também, mas para criar uma referência, então, para os seus seguidores. Mas, gente, olha só, se a gente for aqui, Marcelo, a gente vai longe. Então, eu quero deixar essa ideia para o próximo episódio. Eu acredito que esses episódios até aqui foram introduções para a gente chegar dentro dessa realidade. Eu acredito que vai ser muito bom quando a gente entrar aí sobre como que a gente pode encontrar essa essência no movimento de Jesus. E nós esperamos você, então, no próximo episódio. E se isso está sendo legal para você, compartilha com outros, manda para outras pessoas. Eu tenho certeza que a gente vai criar aqui um movimento de consciência a respeito dessa igreja que reflete esse movimento primário de Jesus, esse movimento cristão. Que Deus abençoe você, um grande abraço e a gente se vê na próxima. Até breve.